O Sol estava morrendo, e com ele, o tempo da Terra. No ano de 2497, o colapso do sistema solar já não era teoria, era contagem regressiva. O Sol, instável, expandia ciclos de calor e radiação. As camadas protetoras da Terra haviam se rendido há décadas, o clima, a água, o solo, tudo estava em agonia. As cidades funcionavam sob domos, e o céu havia deixado de ser azul. A humanidade exausta não buscava mais salvação em massa, buscava legado. E foi assim que nasceu a missão Êxodo, não como um plano de evacuação, mas como uma última tentativa de dizer ao universo: estivemos aqui, tentamos e sei pudermos. Vamos continuar. 3 pessoas foram escolhidas, não pela força, não pela fama, mas por representarem o melhor que ainda restava. Ain, comandante com 1000 horas de voo, conhecida por sua calma diante do impossível. Ravi, engenheiro brilhante, criador do primeiro núcleo de dobra quântica adaptado a missões tripuladas. Mila, bióloga com mente científica e coração ancestral, menos carregando consigo amostras de DNA, sementes, memorials. A nave era uma obra-prima tecnológica compacta, resistente, alimentada por energia gravitacional e equipada com um motor que nunca havia sido testado fora do laboratório, o motor de dobra quântica. A promessa era simples: um salto e cruzaríamos a galáxia. Reduzir distâncias de anos-luz em segundos. Mas havia um preço, o salto era imprevisível, o destino incerto, o retorno praticamente impossível. Mesmo assim, eles aceitaram, não porque esperavam voltar, mas porque alguém precisava tentar. E em uma manhã escura, sob o céu de nuvens opacas e alarmes ambientais, a nave acendeu seu núcleo. A Terra parou para assistir. Não, era uma missão, era uma despedida. E assim, com um sussurro de luz e uma dobra no espaço, a humanidade saltou. Para salvar o mundo, não bastava sobreviver. Era preciso lembrar por que vale a pena continuar. Eles não foram escolhidos por sorteio, nem por votação. Eram nomes silenciosos em uma lista que poucos sabiam que existia. Cada um deles era um fragmento da Terra que valia a pena salvar. Cada um carregava algo mais precioso que qualquer tecnologia. Intenção. Ain, a comandante fria aos olhos dos outros. Forte, por necessidade, veterana de missões orbitais. Ain havia perdido a família em um desastre ambiental em Oslo. Desde então, nunca mais desceu ao solo sem um motivo claro. Não falava de sentimentos, mas em cada gesto havia cálculo e cuidado. Ela era o eixo. Se a missão era esperança, ela era a certeza de que não seria desperdiçada. Ravi, o engenheiro brilhante, falante, inquieto, criador do núcleo quântico de dobra, foi o único a insistir que a tecnologia poderia ser usada, mesmo sem todos os testes. Se esperarmos o momento perfeito, ele nunca vai chegar. Carregava um tablet antigo com desenhos de quando era criança, todos de foguetes e planetas distantes. Ravi era a faísca, risco encarnado em otimismo. Mila menos a bióloga alma da missão, responsável por preservar as últimas formas de vida. Terrestre em bancos genéticos e cápsulas de cultura viva, falava com as plantas como se fossem parentes, guardava fotos da Terra antes das cinzas, acreditava que a natureza podia, um dia, perdoar a humanidade. Mila era o coração, aquela que lembrava, não só de onde vinham, mas porque partiam juntos. Eles não formavam uma equipe perfeita. Discutiam, discordavam, cada um via o universo por uma lente distinta. Mas no silêncio da nave, longe de todos os outros, sabiam que carregavam a mesma missão dar a espécie humana mais do que um fim. Dar a ela uma chance de recomeçar. Não era só uma máquina, era uma decisão, encapsulada em aço e luz. Durante décadas, os cientistas da Terra buscaram uma forma de escapar do limite da velocidade da luz. Todos falharam, até que Ravi, jovem engenheiro com mente aberta e um talento para ver padrões onde ninguém via, propôs o impossível. E se a gente não atravessasse o espaço, mas fizesse ele atravessar a gente, nascia o conceito do motor de dobra quântica. Uma fusão de física gravitacional, inteligência artificial preditiva e manipulação de campos de probabilidade. Em termos simples, a nave dobraria o tecido do espaço-tempo, encurtando bilhões de quilômetros em um único instante. Seria limpo, sem tunelamento, sem velocidade. A realidade seria reconfigurada em torno da nave, como um origami cósmico. Mas havia um problema. Nunca havia sido testado com matéria viva. As simulações mostravam riscos, dissociação molecular, sobreposição dimensional, distúrbios no tempo subjetivo, como envelhecimento rápido ou congelamento mental. E o pior, colapsos quânticos instáveis no ponto de chegada. O salto não podia ser controlado com precisão apenas. Iniciado. Mesmo assim, a missão foi aprovada, porque a Terra não tinha mais tempo. Era o motor, ou o fim. Ravi revisava um núcleo a cada hora. Com olhos de criador e coração de culpa, Mila armazenava as últimas amostras com mãos tremendo. Ain não perguntava, apenas olhava para o painel de ativação e sussurrava. A coragem vem depois do medo. E assim, com os sistemas aquecidos e os destinos não definidos, a tripulação da Êxodo -1 se preparava para algo que nenhum humano havia feito: dobrar o universo e saltar. O universo não gritou, ele segurou a respiração. A hora chegou. A Terra assistia, não em multidões menos, mas em solidão. Cada tela, cada rádio, cada estação orbital estava conectada à transmissão da missão Êxodo 1, do lado de dentro. A nave estava silenciosa, o ambiente resfriado, os trajes lacrados, corações acelerados. Ravi estava posicionado no núcleo de comando. Mila,
protegendo os bancos genéticos. Aang, firme no centro da cabine, mão estendida sobre o painel de ativação. Sem contagem regressiva, sem fanfarra. Apenas um olhar entre os três, apenas um aceno. E então, contato no núcleo quântico disparou. O casco da nave rangeu como se tentasse não ser rasgado. Luzes piscaram. Gravidade perdeu o sentido. Por um instante não havia mais som, nem forma, nem presente, nem passado. A nave desapareceu até Terafico. Em silêncio, por segundos, minutos, horas, ninguém sabia o que havia acontecido. Se o salto havia funcionado, se eles haviam sobrevivido, se estavam vivos, ou dissolvidos no tempo. Mas então, em uma galáxia que ninguém jamais mapeou, em um ponto que nenhuma equação havia previsto, a nave reapareceu, inteira, flutuando, solta no escuro. Eles haviam saltado e estavam vivos. Mas quando olharam ao redor, perceberam que a vitória era parcial. O espaço à sua volta estava errado. As estrelas, dobradas. O tempo, fora de sincronia. Instável. Os saltos havia levado longe, mas também trouxe algo com eles. Algo que não deveria estar ali. O salto funcionou, mas a realidade não voltou ao normal. Nos primeiros minutos, tudo parecia calmo. A nave flutuava. Sistemas reaprenderam a sincronizar. A tripulação, atônita, se entreolhava em silêncio. Ravi checou o núcleo quântico. Estável, mas irradiando mais energia do que o previsto. Mila verificou as amostras todas intactas. Aang observava as estrelas ao redor e percebeu. Elas estão... As constelações estavam dobradas em padrões que não obedeciam às leis da física conhecidas. Planetas giravam em órbitas impossíveis. Fragmentos de matéria apareciam e desapareciam em pontos fixos do espaço. Era como se a realidade tivesse sido forçada a aceitar algo que não cabia nela. Então vieram os primeiros sinais. Oscilações no tempo interno. 1 minuto na cabine parecia durar horas nos sensores externos. Barreiras invisíveis, partes da nave onde a luz se curvava sem explicação, reflexos atrasados. Como se o espelho da nave estivesse mostrando o passado. O motor de dobra quântica não apenas transportara a nave. Ele havia deixado rastros de instabilidade no tecido do espaço-tempo. Eles não sabiam quanto tempo tinham, mas sabiam que cada segundo ali distorcia mais a realidade. E o pior, aquelas distorções não estavam apenas ao redor da nave. Estavam se espalhando, como uma rachadura em um espelho que cresce sem parar. O salto funcionou, mas ao fazer o impossível, eles quebraram algo. Agora o tempo corria não apenas contra a tripulação, mas contra tudo o que existia naquele setor do universo. Os saltos levou além. Mas agora, para Ondir, a instabilidade ao redor da nave se agravava. As distorções no espaço não eram apenas teóricas, já eram perceptíveis no casco. Microfraturas surgiam em padrões que não correspondiam a nenhum estresse físico. Objetos começavam a duplicar por frações de segundo. Um relógio marcou 10 e 21 3 vezes seguidas, sem avançar. Então veio o relatório de Rovi. Se continuarmos aqui, essas distorções vão se expandir. Podem atingir outros sistemas estelares. Talvez com vida, talvez com algo que nunca saberemos nomear. Mila, pálida, confrontou a única certeza da missão. O salto não era seguro. E mesmo assim, seria necessário um novo. 2 caminhos estavam diante deles. Opção 1, tentar voltar à Terra, redirecionar o motor para o ponto de origem, enfrentar riscos de retorno temporal instável, levar consigo as falhas quânticas e, talvez, infectar o planeta com distorções dimensionais. Opção 2, realizar um último salto, utilizar toda a energia restante, saltar para além da zona instável, rumo a um ponto aleatório do universo, sem garantias, sem mapa, sem volta. Queria seguir. Se ficarmos, condenamos tudo à nossa volta. Se voltarmos, levamos o risco de volta para casa. Mila recitava, e se esse salto nos apagar completamente? E se não restar nem memória? Aang ouviu os dois. Caminhou até o painel. Olhou pela janela. O universo, parecia menos ameaçador do que a ideia de retroceder. Ela respirou fundo e disse, então a escolha está feita. Vamos seguir. Um salto final. E seja onde for. Que seja para frente. Não havia mais volta. Mas havia resistência. Depois da decisão de Aang, o silêncio reinou na nave. Mas era um silêncio cortante e cheio do medo de tensão. De tudo o que não foi dito. Mila foi a primeira a romper. Você nos condenou. Sem voto. Não somos soldados, Aang. Somos os últimos humanos. E merecíamos escolha. Ravi, embora apoiador da decisão, hesitou ao ouvir ela se desfazer diante da incerteza. E se ela estiver certa? E se esse salto for nossa extinção? Ou pior, erro que nunca vai poder ser desfeito? Aang não respondeu. Apenas manteve os olhos no painel, firme, solitária, carregando o peso da decisão. O conflito não era físico, era mais profundo. Era ideológico para Rovi. O risco era justificável. O salto era a única chance de não destruir. Mais do que já haviam destruído para Mila, o risco era egoísta. Não deveriam decidir o futuro do universo com base no próprio fracasso para Aang. Não havia escolha, menos o dano já estava feito. Agora, era preciso seguir. Mesmo no escuro, a nave os forçava à proximidade. Mas o espaço entre eles parecia maior do que a distância que cruzaram desde a Terra, até que numa noite sem tempo, Mila sentou-se na frente de uma das janelas, olhando as estrelas dobradas, e sussurrou. Talvez a gente não tenha vindo salvar a humanidade. Talvez a gente tenha vindo para entender o que significa ser humano. Quando ninguém mais está olhando, nenhum dos dois respondeu.
Porque naquele momento, todos sabiam, o último salto não seria apenas físico. Seria moral, seria emocional, seria existencial e todos teriam que atravessá-lo juntos. Ou não. O universo não responde, ele apenas observa. Quem ousa atravessá-lo? A nave estava instável. O núcleo de dobra vibrava como um coração à beira da falência. O tecido da realidade em torno dele tremia com microfissuras, como se o universo soubesse que algo estava prestes a acontecer. De novo, Ravi digitava os últimos parâmetros sem destino fixo. Apenas vetores de dispersão, ou suficiente, para saltar além da zona de risco. Mila ativava os protocolos de segurança biológica, mesmo sabendo que, se não sobrevivessem, nada daquilo importaria. Eos preparava a ativação final. Não havia aplausos, nem testemunhas, só o som dos sistemas e a respiração contida de 3 pessoas, que estavam prestes a se lançar em direção ao nada azul Force 17. Pelo relógio da nave ela falou: aqui é a missão Shodo 1. Último salto, última tentativa, último gesto. E apertou o botão. O núcleo brilhou. A luz se distorceu. Os corpos foram puxados para dentro de si mesmos. O tempo colapsou. Por um instante, a nave deixou de ser matéria. E foi apenas intenção. Um pensamento coletivo cruzando as camadas invisíveis. The Existencia foi diferente do primeiro salto maze. Maze Violento Maze. Silencioso. Então, nada, nenhum sinal, nenhum retorno, nenhuma imagem. A nave desapareceu do espaço, dos sensores, da história. Ou talvez tenha cruzado a linha que separa o possível do que ainda não existe. El Seifoham. Mas não sabemos. Paraond. Na Terra, os sensores perderam contato. Na última transmissão recebida, apenas ruído e uma única palavra repetida em código salto. Depois disso, silêncio. A missão Shodo 1 saiu dos noticiários, depois das universidades, depois dos arquivos principais. Ficou guardada apenas nos círculos de cientistas esperançosos e nos corações de quem acreditava que, em algum lugar, a história ainda estava acontecendo. Porque mesmo sem imagens, sem respostas, sem dados, ninguém pôde provar que falharam. Talvez tenham desaparecido, talvez a nave tenha sido dilacerada por instabilidades gravitacionais, talvez os corpos jamais tenham resistido, mas talvez tenham chegado a um planeta inexplorado, a uma dimensão paralela, a um lugar onde a humanidade possa começar de novo, longe dos erros que deixaram para trás. 1 ou 2 pulsos foram detectados anos depois, vindos de regiões do espaço ainda não cartografadas, mas nada conclusivo, nada que comprovasse. A ausência virou símbolo, o mistério virou memória, e o último salto deixou de ser um evento. Tornou-se uma metáfora. Salto não foi registrado na história como uma chegada, mas como um lembrete. Décadas se passaram, novas gerações nasceram, e a Terra sobreviveu, ainda danificada, ainda limitada, mas viva. A missão Shodo tornou-se lenda em murais, nos livros escolares, em simulações de realidade imersiva. O salto da nave experimental é contado como um momento em que a humanidade parou de fugir e decidiu seguir. Os nomes Ayn, Ravi e Mila estão gravados em uma cápsula memorial, orbitando ela não como heróis perfeitos, mas como corajosos imperfeitos. Não salvaram um mundo, não venceram o universo El Saltra quando ninguém mais ousava dar o primeiro passo. E esse gesto, de jogar-se no desconhecido com consciência, dúvida, medo e fé, se tornou o símbolo máximo de humanidade. Hoje, quando novos cientistas estudam formas de repetir o salto, eles não buscam apenas tecnologia, buscam intenção. Porque o último salto não foi apenas um experimento, foi uma pergunta lançada ao cosmos. Estamos prontos para ir, mesmo sem saber se vamos chegar? E essa pergunta continua ecoando entre estrelas, planetas ainda por nomear, e corações que se recusam a parar onde tudo termina.